Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática, né? Essa é a nossa aula de correção. Vamos fazer nossas correções das atividades que ficaram, né? Atividades passadas. E a nossa primeira correção vai ser sobre o conteúdo de sólidos geométricos, prismas e pirâmides, né? Que foi ali da questão 115. Lá na página, na verdade na página 115, né? Lá na página 115, a gente vai encontrar na primeira questão o seguinte: observe os quadros abaixo e responda as perguntas com atenção. Então, nós temos aqui, ó, prismas, certo? E pirâmides, ok? Na letra A, ele pergunta como são as faces laterais dos sólidos do quadro A. A resposta aqui diz que todos são retangulares. E aqui nós vamos encontrar, ó, que de fato todos são retangulares, né? Todo mundo sabe o que é a forma retangular, né? É aquela em que tem dois lados mais compridos e dois lados mais curtos, né? Como nesse caso aqui, ó, a gente tem esses dois lados aqui que são mais compridos e esses dois lados aqui mais curtos. Então, essa figura aqui, ó, é um retângulo. A mesma coisa você vai encontrar aqui, ó, um retângulo. Então, todas as faces laterais, ou seja, as faces que estão do lado, ó, não é a que tá embaixo, tá? É a que tá do lado, são retangulares. Na letra B, ele pergunta como são as faces laterais dos sólidos do quadro B. Então, aqui no quadro B, nós temos aqui em forma que são pirâmides, mas não são duas pirâmides, tem só uma pirâmide, né? E um cubo. E aí ele pergunta como são as faces laterais, né? As faces do lado. Então, um tem faces triangulares, né? No caso, essa pirâmide tem face triangular. E o outro tem faces quadrangulares, ou seja, né? Faces em forma de quadrado, certo? Aqui na letra C ele pergunta quantas faces tem as figuras do quadro A. Então, são todos os lados, né? Não é apenas os laterais. Então, nós temos aqui um prisma roxo, né? Que ele tem 6 faces, ó. Ele tem uma aqui à frente, outra lá atrás, 2. Em cima 3, embaixo 4, aqui do lado 5 e aqui do lado 6. E o prisma azul tem 5 faces. Nós temos aqui em cima 1, embaixo 2, aqui desse lado 3, desse outro lado 4 e ainda tem o lado de trás 5, certo? Na D, ele pergunta quantos vértices tem as figuras do quadro B. Então, ele quer saber só os vértices. O que são os vértices, gente? Vocês lembram? É o ponto, né? Os pontinhos de encontro das arestas. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vértices na primeira imagem e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na segunda. Então, ó, tem 5 e 8 vértices, respectivamente, ok? Aqui ele pede na 2, né, para desenhar o sólido geométrico indicado a partir da forma plana, chamado planificação apresentada. Então, esse aqui, gente, é o sólido, certo? Ele montado, que é o prisma. Ele desmontado na forma plana vai ficar assim, é como se você abrisse ele, né? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Ele vai ter um do lado do outro, 4 retângulos. Aí ele vai ter um quadrado em cima de uma dessas faces retangulares e um outro quadrado embaixo de uma das faces retangulares. Já esse prisma aqui, se você abrir, você vai ter 4 triângulos, certo? Um colado do outro, meio que quase fazendo um círculo, né? Um semicírculo. E você vai ter em um desses, abaixo de um desses triângulos, um quadrado, certo? Que no caso, ó, é essa base aqui, ok? Então, assim é o sólido na forma plana, né? E assim, no caso, é a figura plana, e assim é o sólido normal, certo? Formado. Encerramos aqui essa. Vamos para a atividade de ângulos, que é da página 119. Lá na página 119, ele tem aqui na primeira questão dizendo o seguinte: classifique os ângulos. Então, você vai dizer se o ângulo é agudo, é reto, é obtuso, né? Você vai indicar. Aqui nós temos primeiramente um ângulo agudo, certo? Né? É quando o ângulo ele tem até 180 graus. O ângulo reto é quando ele tem 90 graus, certo? E o ângulo obtuso, né, ele tem mais de 180 graus, certo? Então, aqui é agudo, aqui é reto e aqui é obtuso. Na segunda questão,
Na letra A, ele pergunta o que é ângulo, né? A gente já viu que ângulo é a região do plano limitada por duas semirretas que têm a mesma origem, certo? Na B, ele pergunta qual o instrumento utilizado para medir um ângulo. Vocês lembram qual é o instrumento? É aquela reguinha redonda, né, que eu falei para vocês, é o transferidor, certo? E na C, ele pergunta qual é a unidade empregada para medir o ângulo, né? A unidade que a gente utiliza é grau, certo? Que a gente fala 90 graus, 180 graus, 360 graus, certo? Na terceira questão, ele pede para associar as colunas. Nessa primeira coluna, nós temos na letra A, ângulo reto, na B, ângulo agudo, na C, ângulo obtuso, na D, ângulo raso e na E, ângulo de uma volta. Nós vamos associar o significado ao nome do ângulo. Então, aqui, qual é o ângulo que mede 90 graus? É o ângulo reto, né? Então, você vai colocar aqui letra A. O ângulo que mede mais que 90 graus e menos de 180, gente, é o ângulo obtuso, certo? Tá aqui, ângulo obtuso. Letra D, é o ângulo que mede 180. Nós temos, né, o ângulo raso, certo? Na E, que é ângulo de uma volta, é o ângulo que mede 360 graus, certo? E aqui, né, o ângulo que mede menos de 90 graus é o ângulo agudo, certo? Então, você vai indicar aqui letra A, letra C, letra E, letra D e letra B. E aqui em cima, eu acho que eu troquei o valor dos ângulos, né? O agudo, ele mede menos de 90, né? Não é 180, menos de 90, certo? Aí temos o de 90 e temos o obtuso, certo? Temos o obtuso, que é o que mede mais que 90 graus, certo? Então, meus amores, a gente encerrou aqui o de ângulo e vamos para nossa última atividade feita, que é sobre triângulo, páginas 121 e 122, certo? Na página 121, cadê a lupa? Na primeira questão ele pede para ligar, né? Ó, você vai ligar a figura, né, a indicação, né, relacionada à medida dos lados, certo? Nós vimos que uma figura plana, no caso, né, os triângulos, eles são classificados de acordo com o tamanho das suas laterais, né, dos seus lados. E aqui nós temos, por exemplo, esta figura aqui, onde, né, nós podemos perceber que nós temos todos, né, todos os lados têm tamanhos diferentes, né? Esse aqui é maior do que esse, que é maior do que esse, né? Se todos têm os lados com tamanhos diferentes, eles são chamados de escalenos, certo? Aqui nós temos esse que podemos dizer que ele tem dois com o mesmo tamanho, né? E um com, na verdade, nós temos todos com o mesmo tamanho, desculpa. Todos com o mesmo tamanho, né? Todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, nós podemos dizer que eles são equiláteros, certo? Nós temos aqui esse que tem dois com um tamanho e outro com um tamanho diferente. Então, são dois lados com o mesmo tamanho, né? Com a mesma medida. E um com medida diferente. Quando nós temos, né? Uma forma em que dois lados, o triângulo, na verdade, em que dois lados têm a mesma medida, né, e um é diferente, nós chamamos de isósceles, tá? Então, você vai ligar para isósceles. E aqui nós temos esse em que todos, né, têm medida diferente. Esse aqui é o menor lado, esse aqui é um pouquinho maior, esse aqui é o maior de todos. Se todos são diferentes, ele é escaleno, certo? Aqui na 2... ele pede para utilizar uma régua e medir o lado de cada triângulo. Então, você ia pegar a sua reguinha, você ia colocar ali, né, nessas linhas, né, pegando a partir do zero, que tem a sua régua, para você descobrir quando mede daqui até aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, AB, que é essa linha aqui, ela mede 4 centímetros. AC, que é essa linha aqui, ela mede 4 centímetros também. E a linha BC, que é essa de baixo, também mede 4 centímetros. Já essa daqui, nós temos DE, né, que ela mede 2,5 centímetros. Essa linha aqui, DF, ela mede 4. E essa última linha aqui,
EF, ó, ela mede 4,5, certo? Aqui nós temos qual é o nome de cada triângulo. Então, nós temos aqui o primeiro triângulo em que todos os lados são iguais, ó. Então, nós chamamos ele de equilátero, certo? Já esse daqui, em que todos os lados são diferentes, nós chamamos de escaleno, certo? E prosseguindo aqui para a próxima questão, nós temos aqui na terceira, dizendo para você desenhar os 3 tipos de triângulo na malha abaixo, tá? Então, você vai desenhar os 3 tipos de triângulo que você lembra, né? Nós trabalhamos qual? São os 3 tipos de triângulo. São aqueles em que todos os lados são iguais, aquele em que apenas 2 lados têm medidas iguais e aquele em que nós temos todos os lados de tamanhos diferentes, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, esse aqui em que todos os lados têm tamanho diferente, tá? Isso aqui é uma sugestão de resposta, tá? Aqui nós temos o tipo de triângulo em que nós temos 2 lados iguais e um diferente, e aqui nós temos aquele em que todos os lados são iguais, certo? Na 4, ele pergunta o que é um triângulo, né? E a gente já viu no conteúdo que um triângulo é uma figura geométrica plana que tem 3 lados, 3 vértices e 3 triângulos, tá? Na B, ele pergunta como se chama o triângulo que tem 2 lados com a mesma medida. Nós já vimos isso, ele se chama de isósceles, né? E na 5, ele diz, com o auxílio de uma régua, desenhe um triângulo escaleno. Ou seja, você podia desenhar um triângulo em que todas as medidas, né, dos seus lados fossem diferentes. Então, aqui, ó, tem uma sugestão de resposta em que nós temos uma medida para essa lateral aqui, que é diferente dessa daqui, que é diferente dessa daqui. Então, todos os lados têm medidas diferentes, ok? E assim nós encerramos a nossa correção, tá, meus amores? Então, meu bem, um beijo, se cuidem e até a próxima aula.